Olá, meu povo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora que você estiver assistindo a nossa aula. Muito prazer para quem não me conhece e para quem já me conhece, né? Meu nome é Nádia Arruda, eu sou professora de serviço social para concursos já há um tempinho. E aí é com muita satisfação que eu venho hoje inaugurando o meu curso online, né, de serviço social para concursos. Muito feliz, muito realizada e eu espero que a partir de aqui seja uma experiência nova para você que é concurseira, para você que é concurseiro, que você venha aprender o serviço social de uma forma leve, de uma forma descontraída e que vai definitivamente garantir a sua vaga no serviço público, tá? Eu sempre digo que a gente precisa, por mais redundante que seja, mas a gente precisa começar por onde? Pelo começo. E qualquer começo exige saber de onde foi que nós viemos, nesse caso, de onde foi que veio a nossa profissão, como a nossa profissão surgiu, quais foram as protoformas profissionais do serviço social, em que contexto social surgiram. Então é assim que a gente começa o nosso curso, tá bom? Com a disciplina Fundamentos Históricos e Teóricos Metodológicos do Serviço Social, aquela disciplina que a gente passa 4 semestres estudando na faculdade. Mas para que você passe no seu concurso, não precisa reproduzir tudo aquilo que a gente estudou na faculdade. Naquela época, estávamos formando profissionais, então era tudo muito novo. Agora você já está graduado, você já é assistente social. E a partir de agora o objetivo é acertar questões suficientes na sua prova para você passar. E é por isso que de uma forma que eu gostei de chamar de Descomplicando o Serviço Social, eu trouxe para vocês esse curso numa pegada mais leve, mais descontraída e trazendo o que é cobrado pelas bancas de concurso no geral, tá bom? Vamos lá comigo começar a nossa aula de hoje. Antes de a gente começar toda a questão teórica, eu preciso perguntar a vocês essas 3 coisinhas que tem aqui, ó. Vocês sabem como se deu... Peraí, passei o slide. Você sabe como se deu a origem da sua profissão? Se uma pessoa chegar para você, na sua casa, e perguntar, fulana de tal, como foi que surgiu o serviço social? Você sabe responder para ela como foi que surgiu a sua profissão? Outra pergunta, se alguém lhe perguntar como foi que ocorreu o movimento de reconceituação do serviço social, um importante momento na profissão, você sabe responder sobre isso? E a outra, você sabe o que são as protoformas do serviço social? A primeira coisa que você tem que saber enquanto assistente social é de onde veio a sua profissão. Para que se qualquer pessoa no seu cotidiano normal lhe perguntar sobre a sua profissão, você saiba dizer o que é o serviço social, qual é o objetivo, qual é a demanda que é posta para o serviço social, qual é o nosso objeto de trabalho, tá bom? Então vamos continuar. Primeira escola de serviço social que surgiu não foi no Brasil, foi em 1899, ó. Aqui no continente europeu. Foi lá em 1899, quanto tempo faz que começaram a surgir as primeiras escolas de serviço social? Florence Nightingale, Octavia Hill, Mary Richmond, quem nunca ouviu a falar na Mary Richmond, né? Então, isso são as protoformas do serviço social. Foi lá quando começaram a falar de serviço social. Professor, e no serviço social como é hoje? Não. Por quê? Porque a nossa profissão passou por um movimento de reconceituação. Um serviço social incipiente, um serviço social que tem as bases profissionais ancoradas na Igreja Católica, ancoradas no conservadorismo, a gente não pode negar isso, tá bom? Em 1916, um pouquinho depois, a gente vai ter a introdução do caráter científico na abordagem profissional. É aí onde entra a contribuição da famosa Mel Richmond, né, que trouxe a lenda aí de que se você se formou e não se casou, vai ser difícil de você casar depois de se formar, dizia Mary Richmond, né? Eu não sei, comigo não aconteceu, graças a Deus. Não sei se é o seu caso, mas enfim, a Mary Richmond, ela traz uma contribuição para o serviço social que é determinar a profissão como social work, traz um caráter técnico, um tecnicismo, digamos assim, para o interior do serviço social da categoria, que até então aqui, ó, nessa época aqui, não era possível perceber. Por quê? Porque o serviço social, ele nasce ancorado nas bases da Igreja Católica, da benemerência, da filantropia, dessa prática sem ser uma prática sistemática, sem ser uma intervenção profissional. Tampouco eu posso dizer que aqui, com a
com a Mary Richmond e essa introdução do caráter científico, a gente passou a se tornar a profissão mais organizada de todas. Não, não é disso que se trata. No entanto, a Mary, ela traz um caráter científico que outrora não havia existido no interior da profissão, tá certo? A Mary também vai chamar os trabalhadores de agentes sociais. Vocês já leram o Código de Ética da nossa profissão? Lá no comecinho tem dizendo assim, que as pessoas graduadas até 1953, aqui no Brasil, denominadas de agentes sociais, poderão ser consideradas assistentes sociais pela regulamentação em lei, né? O nosso Código de Ética é a nossa lei de regulamentação da profissão. Então, antes de existir o serviço social como profissão sistematizada, como uma profissão técnica inserida na divisão internacional do trabalho, a gente tem um serviço social que não tem esse suporte, mas que vem paulatinamente a passinhos de formiga, inserindo um caráter científico na profissão, tá bom? Essa foi a grande contribuição, esse foi o grande contributo da Mary Richmond, do serviço social norte-americano, que a gente vai dar continuidade aqui na aula, tá bom? Vamos passar para o próximo slide. Quem era Mary Richmond, né? A Mary, ela escreveu um livro muito importante que fala sobre a diferença entre filantropia, caridade, assistência e serviço social. Veja como é revolucionário você pensar que em 1900 e pouquinho já existia uma assistente social que conseguia entender a distinção entre filantropia, caridade, assistência e serviço social. Se hoje, em 2019, temos assistentes sociais e a sociedade no geral que não sabe qual a diferença entre serviço social e política de assistência social. Pensar essa concepção em 1900 e pouquinho por um assistente social, pela Mary Richmond, eu não tenho como dizer que isso não é um grande contributo. Foi a Mary também que trouxe a noção de diagnóstico social, porque ancorada nessa perspectiva conservadora e tradicionalista, ela via o usuário como cliente. Então, a gente já sabe que a denominação de cliente, que essa visão aqui conservadora e tradicionalista, ela é muito típica do conservadorismo lá da teoria positivista. Não é à toa que em 1940, né, o serviço social ele começa a fazer interlocução a priori com o serviço social norte-americano. E aí toda essa questão conservadora e tradicionalista, ela já começa a se manifestar aqui na época da Mary Richmond. O usuário visto como cliente não significa dizer que nenhuma das interfaces sociais não eram consideradas. Sim, de forma muito mínima. O foco aqui é na dimensão subjetiva do sujeito, o foco é na dimensão de desajustamento daquele sujeito ao meio. Então, por mais que a Mary trouxesse uma perspectiva técnica de diagnóstico social, essa perspectiva técnica ainda estava ancorada num conservadorismo, numa perspectiva tradicionalista, tá certo? Vamos passando. A Martinelli, que discute a tese da identidade e alienação no serviço social, que vocês já devem ter lido alguma coisa, trouxe uma citação muito interessante sobre o serviço social naquela época. Vamos ver aqui. Um breve olhar para o momento de nascedouro da profissão nos Estados Unidos, no final do século XIX, em sua transição para o século XX, vai nos permitir ver a combativa, pioneira e criadora do serviço social Mary Richmond, buscando formas e estratégias para bem realizar essa nova atividade profissional, por ela concebida como uma operação essencial para a reintegração do ser humano. Então, a gente consegue ver todo o caráter conservador, mas consegue ver também um protagonismo muito positivo que traz pela primeira vez para essa nova atividade profissional um caráter técnico, um caráter tecnicista, que vai pela primeira vez inserir algum tipo de instrumentos na profissão do serviço social, que até então foi muito direcionada, foi muito executada, digamos assim, pelos preceitos da Igreja Católica, tá bom? Passando um pouquinho, algumas características importantes daquela época do serviço social, lá junto com a Mary Richmond. Primeiro que, vamos começar aqui por essa citação aqui de lado, ó. Em Nova York, desde o início do século XX, os assistentes sociais vinham
trabalhando com as equipes de saúde no tratamento e profilaxia da tuberculose, nas equipes de saúde. Foi, porém, em 1905 que o Dr. Richard Cabot criou o primeiro serviço social médico de que se tem notícia, inserindo na estrutura organizacional do Hospital Geral de Massachusetts, que nome difícil. Enfim, a gente percebe que o serviço social, esse serviço social com essa pegada um pouco técnica que a Melry queria inserir na profissão, ele nasce criado aonde? Aqui, nas equipes de saúde, mas não como status de profissão que hoje desenvolve o serviço social como a gente conhece, mas como uma profissão subordinada ao saber médico. Nessa época aqui, o Richard, ele não queria um profissional que fosse atuar nas sequelas da questão social, nas expressões da questão social. Não. O serviço social médico, ele está para executar aquilo que o médico não executava. Quem nunca ouviu falar naquela herança do serviço social que dá notícia de óbito nos hospitais? Então, tem alguma prerrogativa para existir isso. E essa prerrogativa, ela vem aqui, do nascedouro da nossa profissão, tá certo? A gente vai ter também a herança da enfermagem, que na enfermagem a gente tinha os health visitors e o serviço social passa a ser reconhecido como home visitors, porque o tratamento das questões que, digamos, com muitas aspas, eram um pouco mais social, eram realizadas nas casas dos clientes, como a Melry denominava naquela época. A gente vai ter também que a demanda hospitalar, ela tinha como trinômio os objetivos de higienizar, educar e cuidar da saúde. Veja que eu não tenho nada de caráter social. Então, eu não posso falar de um serviço social como hoje nós temos um serviço social que é resultante da contradição capital-trabalho, que tem a questão social como objeto de trabalho, certo? O serviço social a passos lentos ele começou a se desenvolver, a se tecnificar, digamos assim, a encontrar o seu lugar como categoria de trabalho. Só que por muito tempo, essa herança conservadora e tradicional, ela permanece no interior da nossa profissão. Muitas questões de concurso vêm trazendo isso e às vezes a gente pensa que, por quê? A nossa profissão conseguiu romper um pouco com o serviço social tradicional, com o serviço social conservador. Muitas vezes consideramos que não existe herança conservadora na nossa profissão, mas sim existe, não erre uma questão por bobagem, tá bom? Vamos passar. Tem umas características individuais aqui do tempo da Melry Richmond ainda. O serviço social de casos individuais, o serviço social de grupo e de comunidade, que é a herança do serviço social norte-americano. O serviço social que individualizava as demandas, que um pouquinho depois passou a agregar essas demandas no que denominaram de serviço social de grupo e mais na frente um pouquinho no serviço social de comunidade. Então veja que a gente tem uma evolução. Aqui essa demanda ela era exclusivamente individual. Um pouco depois a gente já pode falar de um serviço social numa perspectiva um pouco mais coletiva. E já mais na frente a gente vai ter um serviço social que já se insere na realidade social, porque a partir do momento que eu penso um serviço social de comunidade, eu penso um serviço social que minimamente está em contato com a realidade social desses sujeitos que estão sendo atendidos. Mas isso demandou anos para que a profissão conseguisse chegar nessa noção de que as expressões da questão social, que são o que é o nosso objeto de trabalho, elas resultam aqui, da realidade social, tá bom? No mundo, a gente tem que falar primeiro do serviço social, para depois a gente chegar aqui no Brasil. Eu não tenho como começar a falar do serviço social começando pelo Brasil, certo? Então, a gente tem que ver que nos Estados Unidos, a gente falou que surge nessa pegada de serviço social individual, de grupo, de comunidade, Melry Richmond, de herança conservadora, mas que trouxe o caráter do tecnicismo para o serviço social, mesmo que muito incipiente, a questão do diagnóstico social, do serviço social médico. A gente desce um pouquinho para o outro continente, para a América Latina, o nosso continente, a gente vai ter que a primeira escola de serviço social aqui na América Latina, ela surgiu 1925, aonde, lá no Chile. Não é à toa que a gente diz que o Chile é a Europa da América Latina, né? Depois seguido de Buenos Aires, ali na Argentina. Por quê? Porque as questões sociais, digamos assim, elas se desenvolveram
de forma um pouco mais avançada e mais acelerada nesses outros países do que mesmo aqui no Brasil, né? Para nossa infelicidade, nossa colonização foi portuguesa, o que acabou atrasando um pouco mais os processos históricos. Diferente da Argentina, por exemplo, que foi colonizada pela Espanha, que tem outra forma de ver todas as questões sociais e isso tudo. Surgiu no Chile também atrelado ao âmbito da saúde, como o status de subprofissão. Os processos que ocorrem na Europa e nos Estados Unidos, eles tendem a ser repetidos no Brasil. Por quê? Porque se eu não conheço uma dada realidade, se a profissão ela é nova para todo mundo, eu vou embasar em quê? Em quem já estudou alguma coisa sobre aquela profissão. É quando eu não sei de nada de uma determinada realidade e eu preciso saber, eu preciso entender o que se passa com aquilo. Então, se lá na Europa já existia serviço social, se nos Estados Unidos já existia, eu vou me espelhar por onde já existe. Não é assim que acontece? Então, o serviço social não foi diferente. A gente surge em 1925, primeira escola aqui no Chile, com o status de subprofissão, também atrelado ao âmbito da saúde, dessa vez por outro médico, o Alejandro Del Rio, que também trazia para o serviço social demandas médicas que não eram cumpridas pelos profissionais médicos, tá certo? Vamos passar. O serviço social, quando a gente chega aqui no Brasil, já tem outro contexto. Semelhante, sim, semelhante, mas as particularidades de cada país, elas precisam ser preservadas. Por exemplo, a Josiane Soares, ela vai dizer que a questão social que existe aqui não é a mesma questão social que existe na Europa. Tem particularidades sociais, culturais, políticas que diferenciam a questão social nos diferentes espaços. E assim também é o próprio serviço social. Então, aqui no Brasil, a gênese vai ser, em 1930, a gênese do serviço social, quando o serviço social nasce aqui no Brasil. Vê que foi 5 anos depois da primeira escola de serviço social no Chile. Então, sempre tem uma questão de ir acompanhando quem já vem desenvolvendo determinada atividade, no caso, a nossa profissão, o serviço social. Hoje, a profissão tem 89 anos de existência, é uma senhora que já enfrentou diversos desafios, como ter um código de ética, uma lei de regulamentação da profissão, inaugurar o próprio movimento de reconceituação que a gente vai ver aqui nessa aula, muito importante, que despenca em qualquer concurso, certo? Também questões como o próprio projeto político, diretrizes curriculares da ABEPS. Todos esses marcos jurídicos, digamos assim, eles são conquistas da categoria que aconteceram de 1930 para cá, certo? 1920 acontece um fenômeno no mundo todo, não só aqui no Brasil, mas aqui também, que a gente chama de eclosão da questão social. Foi quando aconteceu o boom assim, de estouro, que eu sou uma péssima desenhista, como professora eu sou uma péssima desenhista, mas quando foi o boom da questão social, quando a gente vive um processo de industrialização pesado, um processo de industrialização que vai trazer um êxodo rural imenso, que as grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, nessa época aqui, viu gente, 1920, foram cidades que acolheram, com muitas aspas, um contingente enorme de pessoas que, trazidas por esse processo pesado de industrialização, superlotavam as cidades e traziam também muitas questões sociais atreladas a isso, como miséria, desemprego, pobreza, transmissão de doenças, tanto sexualmente como outras doenças, toda a questão da violência, da drogadição. Então, quando esse cenário estava bem caótico, quando aqui em 1920 a gente tem o que a gente conhece como eclosão da questão social, é quando surge o serviço social de fato, 10 anos depois, porque alguém diz assim, é preciso tomar conta dessa realidade. Algo precisa ser feito para que essas circunstâncias não mantenham-se. E é pensando nisso que surge embrionariamente o serviço social, tá certo? Só que esse serviço social, ele não vai surgir como profissão linda, como a gente tem hoje, não. Ele vai surgir atrelado a esse tripé aqui, Estado, igreja e mercado. Eu sempre falo que é assim, o Estado aqui em cima, o mercado aqui de lado e a igreja aqui. Por que o Estado aqui em cima? Porque para legitimar as demandas desse,
o Estado usa a igreja para tratar a questão social pelo viés moralizante, pelo viés filantrópico, por um viés que, na verdade, não vai combater as causas da questão social, mas sim vai penalizar, vai punir, vai tratar a questão social, como a gente já conhece tão bem essa expressão, como um caso de polícia. Então, sempre por demandas partindo do mercado, isso é questão de prova tão certa que eu já não aguento mais nem dizer isso nas aulas, porque toda vida eu digo a mesma coisa e ainda tem gente que erra, mas você não vai errar, preste atenção. O serviço social, ele surge de demandas postas por esse cara aqui, ó. Pelo mercado. É o mercado que demanda a intervenção de alguém nessa realidade aqui, ó, de uma questão social acentuada. Então, a questão social, ela influencia, sim, o processo de surgimento da profissão, mas a profissão, ela não surge em interesses da classe trabalhadora, não. Quando a profissão surge, ela sequer entende que existe um jogo de classe, que existe uma relação de classes. Olha aqui essa citação, ó. É nesse contexto em que se afirma a hegemonia do capital industrial e financeiro, que emerge sobre novas formas a chamada questão social, a qual se torna base de justificação desse tipo de profissional. Então, a gente só surge porque existe questão social. A gente só surge porque em 1920 aconteceu um boom de problemas, com muitas aspas, e esses problemas precisavam ser tratados, a palavra é realmente essa, tratados. E aí, vindo a demanda daqui do mercado para manter todo o sistema de produção, para manter todo o lucro, disse assim, Estado, ó, você precisa atender isso aqui, porque está insustentável. Mas quem é que vai atender isso? A igreja, e não diretamente o serviço social propriamente dito, tá bom? Vamos passando. Algumas requisições potencializaram o surgimento do serviço social. Primeiro, o próprio desenvolvimento das forças produtivas. Se não existe alguém interessado em manter a produção, em manter o lucro, aquelas demandas postas pela questão social, elas sequer iriam impedir alguma coisa, iriam dificultar. Uma vez que eu tenho que manter as forças produtivas, eu preciso de um contexto social, um contexto político satisfatório. Eu tenho também novas necessidades e novos impasses, então a nova ordem que parecia muito bem posta, quando começa a gerar inquietações, manifestações, eu preciso de quê? De coerção, eu preciso de consenso e daí surge a necessidade de alguém intervir nessa realidade. Vou ter também a necessidade de profissionais qualificados. Por quê? Porque vai chegar um momento que a igreja ela não vai ser capaz de cuidar, de dar conta do atendimento das expressões da questão social. E para isso vai ser demandado um profissional qualificado, técnica e teoricamente, para intervir nessa realidade. Eu vou trazer também para o serviço social parâmetros de racionalidade e eficiência. Então veja que a gente, enquanto categoria, por mais que já tenhamos a noção de que é preciso um profissional qualificado, é preciso um profissional que atenda a essas demandas da realidade social, ainda assim estamos diretamente ligados a processos de racionalidade e eficiência e não a processos de compreensão de que a contradição social é o que está gerando toda essa questão social. Vamos ver aqui essa citação aqui embaixo, ó. O serviço social se gesta e se desenvolve como profissão reconhecida na divisão social do trabalho, tendo por pano de fundo o desenvolvimento capitalista industrial e a expansão urbana. Então não se esqueça disso. Quando o serviço social surge é porque tivemos um processo de industrialização pesada, um processo de industrialização que nasceu a requisição, a necessidade de um profissional que intervisse nessa realidade caótica para manter o status quo, para manter a questão da produção. Então, a nossa profissão de serviço social, ela nasce atrelada a essas demandas postas pelo mercado. Hoje, 89 anos depois, nós temos a clareza total de que os interesses da profissão devem ser os interesses da classe trabalhadora. Os interesses da profissão, elas devem coadunar com os interesses da classe que vive do trabalho, utilizando as palavras de Antunes. Mas isso não foi realidade desde o começo da profissão, tá bom? Vem aqui comigo, continuando.
Temos também a necessidade de entender que lá no comecinho da questão social a gente vai ter a presença fortíssima do binômio caridade e repressão. Porque aqui eu tenho a igreja mais o Estado atendendo às demandas do mercado. Então, o mercado diz assim, controle. Não quero saber como é que vocês vão controlar. Então, entra a igreja com toda a caridade e entra o Estado com toda a repressão. Caridade para aqueles que se aceitassem enquanto condição miserável, digamos assim, que está naquela situação por uma questão individual de não ajustamento à ordem estabelecida, e para aqueles que não se adaptam a essa forma de pensar a sociedade, vem o Estado com a repressão. Por isso que a questão social ela é tratada por muito tempo como questão de polícia. Parece tão atual, não é? Se a gente for pensar hoje em tempos de criminalização da pobreza como a gente vive. No entanto, eu estou falando do começo da gênese da nossa profissão. Eu vou ter também outra característica fundamental para que você não perca o fio da meada na sua prova de concurso. O serviço social, ele não surge como evolução da caridade. Se você marcar isso na sua prova, você vai errar. Por quê? Porque o José Paulo Neto, com todo respeito à admiração que eu tenho por ele, diz com todas as palavras que o serviço social não surge da caridade. Então, significa dizer que o serviço social, ele não é a evolução das protoformas da profissão. Porque se eu afirmar isso, eu vou estar afirmando que o serviço social nunca se redesenhou, que o serviço social nunca se transformou enquanto profissão e que ainda hoje vive de fazer caridade. Então, o serviço social ele não é a evolução da caridade. Por mais que tenha passado por muitos processos relativos à caridade, à repressão, à herança muito forte conservadora, o serviço social é uma profissão inserida na divisão internacional do trabalho, que possui uma dimensão teórica, técnica, metodológica, ética, política, enfim. Então, eu não posso afirmar que o serviço social, ele é evolução da caridade, tá bom? Ele vai surgir, ele é o serviço ao povo, vai surgir da contradição, deixa eu colocar aqui a canetinha e voltar ao slide que eu passei, da contradição capital-trabalho. Então, lá no nosso código de ética, tem no comecinho dizendo assim, que o serviço social, que a categoria prima, objetiva uma nova ordem societária, longe de exploração, de preconceito, de toda essa coisa. Ótimo, maravilha, claro, é maravilhoso. Quem não quer viver essa nova ordem societária que é diferente da ordem capitalista? No entanto, a gente precisa saber que a nossa profissão ela surge da contradição capital-trabalho, e essa contradição capital-trabalho ela só existe aqui, ó, no capitalismo. Então, é aquela história de mal necessário. Eu não estou defendendo de forma nenhuma. No entanto, a gente sabe que no momento que há outra ordem societária, outra forma de sociabilidade existir, a nossa profissão vai ter que procurar outras demandas. Porque se a questão social ela é inerente ao serviço social e a questão social ela só existe no capitalismo, uma vez que eu viver outra sociabilidade, que eu tiver outra forma de me socializar, política, cultural, socialmente falando, eu não vou viver mais no capitalismo. Não vivendo mais no capitalismo, eu não vou ter mais questão social. Não tendo mais questão social, eu não tenho mais objeto de trabalho. E aí? Então, para você não esquecer de onde vem o serviço social, é só você se lembrar que o serviço social ele não surge como evolução da caridade, ele surge como resultado da contradição capital-trabalho. Contradição essa que só existe no modo de produção capitalista, tá bom? Vamos voltar aqui para o slide. A igreja que eu falei para vocês, que era lá, a que estava querendo coordenar todas as ações em prol da questão social. Igreja essa que não queria abrir mão do trato dessa questão social, por quê? A igreja sempre foi uma instituição, com muitas aspas, não se trata de religião, se trata de falar da própria instituição, que girou ali em torno de dinheiro, em torno de relações mercantis com o Estado e com o mercado. Então, para a igreja era satisfatório cuidar dessa questão social da forma como cuidava, pela benemerência, pela filantropia. Então, a igreja percebendo que estava surgindo um profissional capaz de intervir de forma técnica nessa realidade, ela diz assim, ei, aqui não. Porque quem cuidou sempre disso foi eu, porque que não sou eu que vou cuidar agora? Então, a igreja, ela decide o quê? Reagir.
decide reagir e decide dizer quem vai cuidar da Igreja Católica vai ser eu, que foi sempre eu que cuidei. Eu vou encerrar esse bloco aqui agora para não passar os 30 minutos, para não ficar cansativo. E aí no próximo a gente continua para falar sobre reação católica, tá bom? Volto já.